Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada de um processo seletivo bem específico. É para professor substituto na UFMT, a Federal de Mato Grosso, lá no campus de Sinop. A nossa fonte aqui é o edital oficial mesmo, e a ideia é a gente pegar os pontos principais da vaga, o que precisa ter, como é a seleção, essas coisas. Perfeito. É uma oportunidade interessante, né? Que aparece no meio acadêmico. E, olha, entender esses editais a fundo é super importante. Mostra também um pouco dessa dinâmica de contratação temporária, sabe? Que é bem comum nas federais para cobrir certas necessidades. Ok, vamos desembrulhar isso então. A vaga é para professor substituto na área de reprodução animal. Fica ligada ao curso de medicina veterinária, lá em Sinop, que, bom, é uma região forte no agro, né? Isso já dá uma ideia da importância do tema ali. E a carga horária, olha só, 40 horas por semana. E falando em importância, o fascinante aqui é justamente como os requisitos e os salários se encaixam. Para poder concorrer, o básico é ter a graduação em medicina veterinária, mas o edital abre para quem tem especialização, mestrado ou até doutorado na área. E o salário reflete isso direitinho. Começa em R$ 4.326,60 para quem só tem a graduação, aí sobe para R$ 4.975,59 com especialização, R$ 5.949,07 para mestre e chega a R$ 8.058,29 para doutor. Bastante diferença. Nossa, é uma variação bem grande mesmo no salário. Fica claro que a qualificação pesa bastante, né? Mesmo sendo um contrato temporário. Mas essa diferença, assim, quase o dobro do começo para o fim, é normal nesse tipo de vaga? Sim, é super comum. Essa estrutura que liga o salário ao título a gente chama de retribuição por titulação, ou RT. É padrão nas carreiras federais de ensino, e o interessante é que mesmo sendo vaga substituta, a lógica continua. E isso acaba sendo um atrativo, né? Para quem tem mais qualificação e talvez procure algo temporário ou tá entre um projeto e outro. Entendi, faz sentido. E para se inscrever, como é que funciona? O que a pessoa tem que fazer? Olha, o processo é todo online. É feito pelo Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. É uma plataforma bem padrão no governo federal, a UFMT usa também. Quem nunca usou precisa primeiro se cadastrar lá como usuário externo. Depois disso é enviar a documentação, tudo digitalizado em PDF, pedem diploma, RG, CPF, comprovante de que votou, de endereço. O básico, né? Essa parte digital facilita para muita gente, mas talvez complique para outros, né? E depois de mandar tudo, como é a seleção em si? A seleção tem duas fases principais. A primeira é uma prova didática. Funciona como se fosse dar uma aula mesmo, para ver a capacidade de ensino. E atenção, ela é eliminatória. Precisa tirar no mínimo 70 pontos. E tem um detalhe crucial. Tem que ir pessoalmente no sorteio do ponto dessa prova. Se faltar, tá fora. Depois dessa etapa, vem a prova de títulos. Aí sim, eles vão olhar a formação, a experiência e dar pontos por isso. Peraí, o sorteio do ponto é presencial? Mesmo a inscrição sendo toda online? Isso complica a logística, hein? Principalmente para quem não mora ali perto de Sinop. Exatamente. É um detalhe que exige um planejamento extra do candidato. Mostra que, apesar de muita coisa ser digital hoje, algumas partes de concurso ainda mantêm essa coisa presencial, mais tradicional. E aqui é onde fica realmente interessante. Vamos falar do contrato. Como funciona? Quanto tempo dura? Então, o contrato inicial é de até 6 meses. Mas existe a possibilidade de prorrogar, sabe? Depende da necessidade da universidade. É bem característico de vaga de substituto mesmo, para cobrir licença, afastamento de professor efetivo. 6 meses parece pouco, mas poder prorrogar já dá uma perspectiva maior, né? Com certeza. E tem outros pontos importantes no contrato que o edital deixa claro. Por exemplo, tem que ter disponibilidade para trabalhar de manhã, tarde ou noite, conforme precisarem. Outra coisa fundamental é sobre aquela retribuição por titulação, a RT. O valor dela é fixado na hora que você assina o contrato, com o título que você apresentou ali. Mesmo que você, defenda um doutorado no meio do contrato, o salário não muda. Isso é bom saber antes. E claro, tem os prazos para entrar com recurso nas etapas e depois de ser chamado, tem 10 dias corridos para ir lá assinar o contrato. Essa regra da RT que não muda depois é um pouco rígida, não acha?
se a pessoa consegue um título maior durante o contrato. Pode parecer, né? Mas é uma regra administrativa bem comum para simplificar a gestão desses contratos temporários. Dá uma previsibilidade de gasto para a universidade e deixa claro para o contratado como vai ser a remuneração o tempo todo. É coisa da gestão pública mesmo. Então, o que tudo isso significa? Basicamente, temos aí uma oportunidade na UFMT de Sinop, temporária, para a área de reprodução animal. Os requisitos são claros, o salário aumenta bastante conforme a formação, e a seleção tem essas duas etapas. Prova didática, que tem que ir lá para o sorteio, e a prova de títulos. E o contrato é temporário, mas com chance de continuar por mais tempo. Isso levanta uma questão importante. Quando a gente olha para essa vaga, assim, temporária, numa área super específica como reprodução animal, e bem no meio do agronegócio forte de Mato Grosso, o que isso faz a gente pensar? Talvez sobre essa tensão que sempre existe, né? De um lado, uma demanda enorme, constante, por conhecimento aplicado, que vem de um setor-chave para a economia dali, e do outro lado, as soluções que a universidade pública consegue dar, muitas vezes com esses contratos de curto prazo, para tentar suprir essa demanda local. Fica essa reflexão, sabe? Como essas soluções temporárias conversam ou às vezes não conversam tão bem com as necessidades que são mais estruturais, de longo prazo, por formação e pesquisa especializada naquela região. É algo para se pensar.